E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez eu quero mostrar como que você pode inserir uma caixa de texto, como que você pode excluir uma caixa de texto e onde que você encontra essas caixas de texto, a não ser onde que você coloca lá em novo slide. O primeiro e o mais básico de tudo é quando você está lá no seu slide e vai lá em novo slide e ele tem uma caixa de texto. Então você sabe que isso é uma caixa de texto, você consegue copiar essa caixa para outro local, até mesmo para outro slide, caso você queira. Então, às vezes você quer uma caixa de texto específica, você acaba clicando em novo slide com a opção de escolher um determinado modelo, que tem título, uma caixa de texto menor, e você consegue utilizar ela dessa maneira. Vamos imaginar que eu escrevo aqui Dragon Tutoriais nessa caixa de texto, né? Eu vou copiar isso aqui e vou colar várias vezes aqui essa caixa. Então eu quero aproveitar e copiar essa caixa de texto para outro local. Então o que eu preciso fazer? Se eu pegar esses itens, os dados que estão aqui dentro, eu vou selecionar, clico na caixa, né? Seleciono todos eles. Se eu clicar fora, ela desaparece, ela não está mostrando aqui a caixa, as linhas e tudo mais, e eu preciso clicar em alguma coisa que está escrito nesse local. Então eu cliquei, a caixa de texto aparece. Se eu selecionar todo o texto que está aqui dentro e copiar essas informações, né, clicar com o botão direito, copiar, ou Ctrl mais C, vir no outro slide, lá, estou clicado aqui em local nenhum, fora da caixa de texto, Ctrl V, eu criei uma caixa de texto nova. Então eu tenho aquela caixa de texto que está ali, que veio desse modelo de slide, e tenho essa outra caixa de texto que é do outro modelo de slide. Outra maneira que eu posso copiar é clicando bem em cima da linha e apertando Ctrl mais a tecla C. Desse jeito eu consigo copiar e colar essa caixa de texto. Então eu acredito que desse jeito é até mais fácil do que eu ficar selecionando o meu texto para poder colocar em outro local. Caso seja necessário eu excluir essa caixa de texto, muita gente fica aqui, clica no texto, começa a deletar e fica um tempão tentando deletar esses itens, mas acaba que demora e às vezes dá erro e ela não consegue deletar. Para deletar esse item, você vai ter que clicar bem em cima da linha dessa caixa de texto. Observe que quando você está aqui dentro da caixa de texto, fica aparecendo esses pontinhos brancos, né, nas pontas aqui da caixa, né, que seria uma bolinha. E quando você clica em cima da linha, observem que ela está tracejada. Olha lá, ela ficou normal, como se eu tivesse selecionado ela inteira. Não tem mais aquele tracejado, igual você está visualizando das outras caixas de texto que estão aqui, que não foram utilizadas. Então, como eu cliquei na linha da caixa de texto, quando eu apertar Delete no meu teclado, ela vai desaparecer. A mesma coisa para qualquer outra caixa de texto que não seja utilizada, eu clicando nessa linha, ela vai desaparecer. Eu posso copiar essa caixa de texto segurando o Ctrl e o botão esquerdo do mouse. Observe que apareceu um mais na ponta do meu mouse. Então quando eu arrasto, eu crio uma cópia dessa caixa de texto. Então eu tenho mais uma para poder trabalhar. Se por acaso eu utilizei as caixas de texto aqui e não quero pegar essa com esses formatos, o que eu posso fazer? Eu posso vir na opção de inserir e procurar a opção caixa de texto. Clicando nela, eu posso vir e desenhar minha caixa de texto e escrever o que eu quiser. Então tá ali, eu tenho mais uma caixa de texto nesse local para poder trabalhar. Outra maneira, e que é a que eu mais utilizo entre os modelos aqui, é a relação lá em inserir e procurar aqui em formas e pegar essa caixa de texto que vem aqui. Então quando eu venho, eu coloco essa caixa de texto, até porque nas formas eu utilizo o tempo inteiro. Então desse jeito eu posso vir e digitar o que eu quiser neste local. Então eu tenho uma caixa de texto que foi criada lá na opção de inserir, peguei a primeira caixa de texto que estava nesse local e tem a outra que eu peguei lá no inserir formas, né, que é a primeira opção de caixa de texto. Sempre eu acabo utilizando essa porque toda hora eu estou utilizando alguma forma. Até mesmo aqui na página inicial, vocês podem observar que tem algumas formas. E aqui eu tenho uma opção para poder pegar uma caixa de texto. Então eu acabo utilizando ela quase que todo instante de uma maneira muito simples. Então eu posso vir, mexer, modificar, alterar aqui alguma coisa
de uma maneira muito prática e rápida, então acaba ficando muito fácil para mim. Além de, é claro, poder copiar, né, segurando o Ctrl e arrastar, porque esse aqui é um dos que eu mais utilizo, principalmente se for algum recurso que eu queira utilizar esses textos separadamente, né, cada um em uma caixa de texto, mas mantendo determinado alinhamento. Então, pessoal, isso era uma coisa que eu queria mostrar, porque eu vejo que quando eu falo para o pessoal apagar a caixa de texto, às vezes eu vejo que eles têm muita confusão aqui em apagar, ou mesmo onde buscar essa caixa de texto aqui no PowerPoint. Então é interessante você entender como que funciona esse processo e não ficando no mesmo vídeo, porque se eu tivesse feito um vídeo ali só da caixa de texto e outras coisas, um vídeo de 20 minutos talvez não seria tão proveitoso para todo mundo. No mais, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!